Olá, queridos alunos. Hoje a gente vai continuar com o segundo período da história grega, o período do próprio Homero, né? Aquele contador de lendas e de histórias que deu origem ao livro Ilíada e Odisseia. Nesse período também surgiu e se desenvolveu uma sociedade chamada de gentílica. A gente vai começar daqui, ó. A grande temática por trás, né, do livro Ilíada, que foi a guerra de Troia. Teoricamente, né, nós tínhamos lá o Paris de Troia que raptou Helena de Creta. Esse rapto teria motivado a guerra entre os cretenses e os troianos. Isso historicamente não dá muito para comprovar, né? Mas houve uma guerra, houve uma disputa e a gente vai entender por quê. Vamos lá? Guerra de Troia. Segundo o livro Ilíada, Paris raptou Helena e levou-a para Troia. Tal incidente foi motivo para a guerra, mas foi uma disputa comercial, né? Foi uma disputa pelas rotas de comércio do Mar Egeu a causa desse conflito, né? Então vamos começar daqui, ó, mapinha. Mar Egeu, aqui eu tenho Creta, aqui tá Velena, o Paris saiu aqui de Ilion, né, que é Troia, e veio navegando, se encantou por ela para fazer algum tipo de diplomacia, contrato, e levou ela embora para a casa dele, né? E aí os gregos, liderados por Creta, vão atacar Troia. Foram anos e anos de conflito, até que, vamos voltar para aquele slide, o Aquiles foi um grande herói da guerra, né? Um semideus que teria vencido para os gregos de Troia. E aqui como ele venceu, né? Os troianos receberam um cavalo de presente, esse cavalo de madeira selaria, né, o fim da guerra, então, portanto, Troia teria vencido e os cretenses perdidos, porém dentro do cavalo tinha soldados que abriram os portões de Troia para Troia perder a guerra. Então, esse cavalo de Troia é um presente de grego, né? Um presente que na prática levou a derrota dos troianos. E aí os cretenses venceram e dominaram o comércio do Mar Egeu, tá? A partir daí, tá vendo aqui? O Mar Egeu é dominado principalmente pelos navios de Creta. Seguindo aqui, sociedade gentílica, formação do Geno, que é daqui que eu tenho a palavra gentílica, tá? Segundo Marx, isso era uma comunidade comunista primitiva, né? Todo mundo produzia, todo mundo dividia, né? Estava aquela época, digamos, mais coletivista da história, né? Então a propriedade ela era coletiva, a produção era autossuficiente, não tinha muito excedente de produção nessa época, e o líder ele era chamado de pater familia, né? Ou basileu, que era aquele sábio que cuidava das lendas, que contava histórias, que sabia um pouco de religião, que sabia um pouco de tudo, né? Aquele grande sábio velhinho, né? Esse pater família vai ser o responsável pelas transformações que a gente vai estudar. Por quê? Porque nessa propriedade coletivista, a economia era agrícola. Só que o que eu não contei para vocês é que o solo da Península Balcânica, dessas ilhas, dessa porção insular da Grécia, ele é um solo muito inadequado para a agricultura. São regiões muito recortadas, são regiões com pouca pluviosidade. A gente tem problemas seríssimos de solo ruim para a agricultura. Então, uma economia agrícola, mas em umas condições geográficas inadequadas, a gente vai ter problema quando o número de pessoas aumentar. E tá aqui, ó, a desintegração dos guenos da sociedade gentílica começa, porque o solo da Península Balcânica é ruim, somado a isso eu tenho o aumento populacional, e aí muita gente com pouca produtividade, isso é um descompasso que leva a uma crise econômica. Mas Pater Família resolveu esse problema? Ele dividiu as terras, criou a propriedade privada para os seus familiares, daí surgiram as classes sociais por renda, porque alguns vão ter terra e renda e outros ficaram sem, porque não eram familiares desse pater família, e aí a partir desse processo, algumas pessoas começam a se endividar e ter que pagar com o próprio trabalho a sua dívida. Surge aí a escravidão por dívida. Então, nesse processo de desintegração da sociedade gentílica, surgiu tudo isso: a propriedade privada, a classe social por renda e a escravidão grega. A gente está por volta, gente, do século 9, 8 antes de Cristo, né? E a partir desse processo todo, essa junção de problemas, alguns gregos novamente se disseminaram por outras regiões do mar Mediterrâneo. Nós temos aqui a segunda diáspora grega. A primeira foi provocada pelos dórios e a segunda por essa desagregação do sistema gentílico. Alguns gregos tiveram que procurar novas colônias, novas terras para fazer comércio, para sobreviver, e em alguns casos até mesmo fugindo da possibilidade de uma nova escravidão. Certo até aqui?
A partir desse momento de desintegração da sociedade gentílica, surge um novo período da história grega, que é o período arcaico, que a gente vai vê-lo na nossa próxima videoaula. Beijinho!